daqui novamente Gedeão de Almeida para mais um vídeo. Portanto, eu esqueci sobre o título do vídeo, mas na realidade é como o livro ajuda a transformar a sua relação com dinheiro. Portanto, abri um primeiro parênteses e dizer que na altura em que eu escrevi o livro, em suma o livro na generalidade aborda sobre educação financeira, e dominando os pilares da educação financeira, tu poderá ajudar a desenvolver a inteligência financeira, que é, no caso, a inteligência financeira teria atrelada à sabedoria, que no caso é tu conseguiste tomar as melhores decisões financeiras face a cada situação e a cada contexto. Portanto, na altura em que eu escrevi o livro não havia a possibilidade de lançá-lo, portanto, faça a aplicação dos próprios conceitos e alguns outros fatores relacionados, agora é possível lançá-lo. Portanto, curiosamente, eu expor aqui uma situação, duas ou mais situações relacionadas sobre o lançamento do livro. Uma delas foi que há pouco tempo, eu com as minhas sobrinhas assim, falando sobre o título do livro e outros aspectos, elas perguntaram: tio, mas tu não és rico, por que é que tu estás a lançar o livro? Portanto, eu lhes questionei primeiramente qual era o conceito que elas tinham sobre riqueza e a posterior fiz algumas exposições, né? O primeiro aspecto é o crescimento está relacionado a vários fatores. O livro propriamente não fala sobre a questão da riqueza, mas sim sobre a questão relacionada a pilares de educação financeira. Pois claro que eu diria que estou a partilhar alguns conhecimentos que eu tenho, porque apesar de ter escrito o livro numa altura em que não havia possibilidade financeira para lançá-lo, mas não se mudou nenhum conceito do que já está lá, apenas manteve-se, fez algumas correções e melhorias relacionadas ao livro. Então, podemos dizer que o que vai realmente ajudar a melhorar o teu relacionamento com o dinheiro é tomar consciência de alguns aspectos que farão toda a diferença. Porque a questão é, muitas das vezes, em função daquilo que é o primeiro modelo financeiro que nós importamos dos nossos pais, a tendência é lidar com o dinheiro de forma aleatória, sem a gente tentar raciocinar, sem tentar estudar e sem alinhar algumas coisas. É normal que ao longo do processo tu falhes, mas se tu estás consciente sobre alguns aspectos, a tendência é alinhar esses aspectos e ir melhorando ao longo do processo. É claro que ainda estou na reta de crescimento, mas acredito que, portanto, para quem não pretender comprar o formato físico, eu diria que não há nenhum problema, mas se puder compre. Mas vai ver o formato em áudio e também o formato digital, mas são conceitos que realmente farão toda a diferença ao longo do tempo, porque tu aprendes um conceito, algumas vezes levas tempo para entender e algumas vezes também levas tempo para incorporar esses conceitos. Incorporar seria até a capacidade depois de entender, aplicar eles no físico e fazer eles resultar. Portanto, quanto à questão da riqueza, eu poderia afirmar que se calhar as minhas contas não estão assim tão saudáveis, mas em função dos conceitos, porque a posterior, na linha de crescimento, os teus conhecimentos vão se, ou seja, vamos dizer, a nível financeiro, a posterior, isso se iguala ao teu nível de conhecimento. Eu continuo a aprender, então acredito que com os conhecimentos que aí estão e com os conhecimentos que ainda irei incorporar, isto fará toda a diferença, vai me permitir crescer ainda mais. Então, portanto, fiquem ligados, esse é o primeiro aspecto. O outro está relacionado à questão de que... Deixa-me lá ver se eu esqueço isto. O outro aspecto está relacionado a... Portanto, porquê primeiramente lançar este livro? Existem outros livros que estão escritos, mas eu decidi primeiramente lançar este porque desde muito pequeno sempre gostei de falar de assuntos relacionados a finanças, de assuntos relacionados a dinheiro propriamente. Portanto, existem outros conceitos que a posterior irá-se explorar, ainda há mais vídeos para se fazer. Mas eu diria que faça aquilo que foi o contexto de crescimento, e estando muito aqui a minha irmã Esther, nós faça aquilo que foi o nosso contexto de crescimento. Faça algumas dificuldades, como a questão, por exemplo, de pagar a propina, às vezes de querer alguma coisa e não poder ter aquela coisa. A tendência foi nós desenvolvermos e estudar mais sobre a questão ligada ao dinheiro e aprender a lidar bem com o dinheiro. É um processo contínuo, nada é terminável, não se zera o game, entre aspas. A gente vai aprendendo e melhorando e aplicando os conceitos. Mas, portanto, se hoje provavelmente não existe essa possibilidade, talvez a posterior essa possibilidade vem desde que você se mantenha numa linha e continue a trabalhar para que os conceitos funcionem a posterior. E abrir um outro aspecto sobre essa questão de melhorar o teu relacionamento com o dinheiro, como o livro vai criar esse impacto. Está na questão relacionada com, por exemplo, a minha irmã Esther sempre questionava porque eu lia muitos livros relacionados a finanças. E uma das vezes eu disse, olha, eu leio vários livros relacionados, porque ela dizia que todos os livros falam de dinheiro, então bastava ler apenas um. E depois ela também passou a gostar de alguns livros relacionados a finanças. E só um parênteses, eu leio livros relacionados a finanças, li muitos dos livros estrangeiros best-seller, normalmente no formato PDF ou em áudio, depois eu fazia resumos. Eu só compro o livro de escritores nacionais, aí os físicos têm alguns, mas não tenho aqui para mostrar. E, portanto,
ela questionava, a questão é que todos os livros que você ler sobre finanças, em especial falar aqui do A Ciência para Ficar Rico, do Wallace D. Wattles, eles nunca falam propriamente só de dinheiro, mas falam de uma questão de consciência, de mindset, de mudança de comportamento e desenvolvimento pessoal, porque a questão está mais relacionada a sair de dentro para fora do que propriamente as condições que estão aqui fora. Então, se tu melhorares algumas questões relacionadas a ti, a forma que tu pensas, as crenças, as questões emocionais, tu consegues dar melhor com o dinheiro do que propriamente só olhar para a questão do dinheiro. É aquele exemplo de que se tu queres que as borboletas venham para o teu jardim, tens de melhorar a condição do jardim. E o mesmo acontece com o dinheiro. Se tu queres que o dinheiro venha, a ideia é trabalhar melhor aquilo que são as tuas habilidades, as tuas condições para que as coisas funcionem. E muitas das vezes a questão não é ter para ser, mas é ser para posterior ter. As coisas podem não dar bem em determinado momento, mas de que tu tens a consciência que estás a trabalhar, a se esforçar para que as coisas melhorem, a garantia de que elas vão melhorar. Então, a primeira questão é, compra o livro, isto vai melhorar o teu relacionamento com o dinheiro e não só, porque vai haver uma revolução, uma mudança de mindset. Tu vais a comprar um processo de evolução, que é o meu processo, que ainda é contínuo, haverá ainda mais crescimento, respondendo aqui a questão da minha sobrinha, haverá ainda mais crescimento e fará toda a diferença. Não te prendas muito pelo que a imagem diz, mas sim pelos conhecimentos que podem fazer a diferença na tua vida. Portanto, é o momento de comer, então vamos fazer uma pausa aqui, voltamos a posterior. Mas só reforçar também, desejem um bom apetite aí nos comentários, partilha, faz alguma coisa do gênero. Mas só também reforçar que... como é que eu posso dizer? Só reforçar também... Eu fechei um deal com alguém para editar os vídeos. Não sei se esse vídeo já vem com corte, o lançamento é só posterior, mas se vier com corte, bom apetite para quem já está a comer. Qual é o outro aspecto? Portanto, é que realmente os conceitos que estão nos livros, e até eu mesmo às vezes chego a me impressionar, é que vão fazer realmente toda a diferença. Há dias recentemente estive a ver o Reuter fez uma pequena menção de que o dinheiro traz felicidade. Portanto, só aqui reforçar que o dinheiro não é um fim, mas sim é um meio. Realmente, as coisas que o dinheiro pode trazer, até certo ponto, dão-te felicidade. Mas se você olhar o dinheiro como um fim, é aí onde muita gente... Não que a base que ele apresentou não faz todo sentido, mas eu prefiro ir na contramão de dizer que o dinheiro propriamente não traz felicidade, mas o que o dinheiro pode proporcionar aí sim, de alguma forma, nos deixa felizes. E para quem o dinheiro se torna um fim e não um meio, é onde nós verificamos muitas vezes pessoas que têm dinheiro, mas não propriamente infelizes, mas que acabam por tirar a vida ou qualquer uma outra questão relacionada ao género. Eu vou colocar no pausa, vou comer e vou ter em breve.